inimigos, aliados e problemas. Uma coisa que talvez tenha passado despercebido, caso você não estivesse investigando bem a lista de investigadores que participou, é que nenhum deles era policial ou ligado diretamente ao governo. Todos eram investigadores particulares que, por suas vezes, precisam entrar em cenas de crime, precisam interrogar suspeitos, precisam interrogar pessoas que estão fazendo ali seu trabalho oficial do governo, como o pessoal do IML, etc., para poder ter acesso ao corpo da vítima. Enfim, uma série de ações que um investigador particular vai fazer, que ele não necessariamente tem liberdade como autoridade para fazer. Então, isso pode gerar ali, pode criar inimigos, ou ele pode ter já aliados que o favoreçam nessas investigações. Eu sou brother do cara do IML, toda vez que chega um corpo estranho lá, eu consigo uma entrada grátis lá para poder ver o corpo com ele, porque ele é meu parceiro. Ou você pode acabar lidando com as pessoas erradas ali, fazendo os inimigos onde não deveria. Às vezes, das pessoas é um dos culpados, ou aliado ao culpado é um policial corrupto, aí você já vai ter problema com a lei, que aí o cara vai fazer de tudo para impedir que você avance na sua investigação, para tentar te bloquear, para tentar te coagir ou tentar impedir que você faça o seu trabalho. Do mesmo jeito, o oposto. Se você tem um aliado na polícia, assim como o Batman tem, né, o comissário, fica tanto mais fácil, porque aí você tem uma fonte ali que pode te oferecer informações que outra hora você não teria. Acho que o próprio Sherlock Holmes tem o Lestrade, né? Parte era, inicialmente, acho que ele era contra o Sherlock, depois ele vira um aliado, né? Tem uma relação entre eles, assim, de inimigos e amantes. Enemies to lovers, né? O Poirot tem o Tapp também. Inspector Tapp. Grande parte desses detetives acabam porque eles lidam diretamente com essa outra parte da parte de investigação, que é a parte policial. Então, a própria... o Bureau de Defesa Paranormal do Hellboy, eu falei, ele é uma agência privada, mas ele tem acesso ao exército porque ele tem parcerias com o exército americano, parceria com o exército britânico. Até porque, muito provavelmente, ninguém ia querer ficar contra uma religião de demônio com um rei demônio trabalhando ali. Então, é melhor ter eles como amigos do que ter como inimigos. Então, é muito importante na sua aventura posicionar essas peças no tabuleiro ali, que são peças de autoridade. Será que qualquer um entra no IML e obtém as informações que precisa? Ou você precisa ter um conhecido lá dentro, pra você ter uma olhada? Ou se você tem um conhecido, será que não vai ficar ruim para ele depois? Depois de algum tempo, umas 2 vezes que você consultou ele em 2 casos diferentes, de repente a superintendência dele fala assim, como é que esse cara tá deixando qualquer um entrar aqui e vilipendiar o corpo de um cadáver de uma família daquele político famoso? Então, é uma série de coisas que você pode inserir nesse meio aí, nessa questão, e pode dar um tempero a mais ali, ou acrescentar dificuldade, ou diminuir a dificuldade de acordo também com o antecedente do personagem, de acordo com o que os personagens trazem para a história. Você pode utilizar isso daí para dar uma movida, tanto como facilitadora como dificultadora, na história que está propondo. Às vezes é até você, em vez de, não, vou fazer uma trama intrínseca e toda às vezes você, em vez de você fazer isso daí, você faz uma trama mais simples, mas você usa esse tipo de tempero pra dar ação e emoção. Você não poderia estar aqui, você não devia fazer isso, você não pode, não tem como, mas eu preciso. Então, assim, às vezes uma investigação até mais simples vai ficar muito mais emocionante por causa desse tipo de ação, de amigos, inimigos e os problemas que uma investigação pode causar. Eu gosto porque os personagens policiais aliados, né, do Poirot, do Sherlock, enfim, eles têm uma função interessante que é a função a construção é feita de uma maneira que o protagonista é a liberdade de uma pessoa que não está vinculada aos protocolos, mas ele não tem autoridade. Então o cara faz essa parceria justamente pro... Beleza, na hora de prender eu não posso prender. Então eu vou lá e chamo fulano, prende aí. É para isso que serve o personagem. Essa junção serve exclusivamente para isso. Pra esse aliado fazer a parte que o cara não pode fazer, né? Ele legitima, né? Ele legitima, ele que dá legalidade, vamos dizer assim, aos atos do cara. Eu acho que esse aspecto é um aspecto muito interessante e que tem sistema que facilita e que dificulta, né? Porque você tem sistemas em que esse tipo de coisa está incorporada no sistema.
né? O Vermelho falou do mundo das trevas. Você faz a sua ficha e aí você anota se você tem aliados, se você tem um contato, se você tem um recurso, o que Inimigos. você tem, inimigos. Então você pode botar ali que você gastou ponto nas fichas de contato e você tem um capitão da polícia que é o seu aliado. Esse cara vai estar ali, ele vai poder fazer essa função. Pô, eu preciso obter informação de tal coisa. Eu vou ligar pro capitão e falar, pô, capitão, me quebra essa pra mim, não sei o quê e tal. Então, você tem sistemas que já dão esse recurso. E outros sistemas em que não. Tem sistemas que são mais narrativos, em que você só precisa descrever que você tem isso na ficha. Às vezes o mestre fala, pô, você tem um aliado, o mistério tem isso, né? No mistério, o meu personagem, eu fiz lá, quando a gente jogou Fazenda Esmeralda, meu personagem era um ex-estudante jornalista que virou historiador, e ele tinha um contato que era, especificamente, um jornalista. Por quê? Porque esse jornalista ele tinha acesso a informações que ele não teria, tinha possibilidade de fazer pesquisa, porque a gente estava jogando uma aventura nos anos 70. Então, o meu personagem lá no mato não tinha acesso a uma base de dados, e as melhores bases de dados que você tinha disponíveis nos anos 70 eram as bases de dados de jornais, os arquivos dos jornais. Então, eu falei, pô, é legal eu ter um aliado que possa fazer uma pesquisa se for necessário, que possa entrevistar alguém se for necessário, e que eu possa acionar ali no telefone. E usou, né? E usou, e foi útil, etc. Então, assim, isso é muito importante para você pensar como narrador e como jogador, né? Que tipo de aliado pode ser interessante para você se você tiver a possibilidade de montar isso numa ficha. Thank you.